paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio, a DFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho em meu coração é que essa manhã será de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas, pois temos a alegria, a honra, a satisfação de receber o pastor Jefferson de Freitas, que é gerente atualmente na CPAD Filial São Paulo. Pastor Jefferson, que alegria te receber, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor a todos os telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando. Também trazer um abraço, evangelista André, a você. Obrigado pelo convite feito aqui a nós. E para nós é uma honra, é uma alegria de estarmos aqui, né? Também agradecer aos nossos pastores, nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que também é o presidente do Conselho da Casa Publicadora da CPAD, pastor Wellington Júnior, que é o coordenador geral aqui da rádio e também presidente, né, como o João já disse bem, da Convenção Geral, e também meu pastor. E agradecer a todos, né, envolvidos nesta obra de direção daqui da rádio. Muito obrigado. Isso é um prazer muito grande aqui e hoje podemos compartilhar algumas experiências, aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, tanto na igreja, como na família e como também na CPAD. Um abraço também à diretoria da nossa Confradesp, né? Especial. Graças a Deus. Pois é, pastor Jefferson, é uma alegria te receber. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito corrida e o pastor ter reservado essa manhã para estar conosco deixa o nosso coração transbordando de alegria. Pastor Jefferson, nós conhecemos o pastor sempre nos eventos da CPAD, muitos te conhecem de vista como o gerente da filial aqui em São Paulo, mas hoje nós queremos ter a oportunidade de conhecer a sua história. E para isso eu já quero saber como que foi o início. Fale um pouco da sua infância. Então, André, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de já ter nascido no lar cristão evangélico. O meu pastor de infância, na minha infância, ele dizia o seguinte: filho de peixe, peixinho é. E filho de crente não é crentinho, não. Então você precisa aceitar Jesus. Ele sempre falava isso. Então, a minha infância, sempre participando da igreja, atividades infantis, enfim. É comum a criança na igreja. E também, junto com os meus pais, também que meus pais sempre tiveram muita responsabilidade na igreja, e acompanhando eles nesse momento, né? Então isso foi muito importante para a minha formação cristã evangélica, e nunca deixando de ir à escola dominical. Importantíssimo. Então já teve uma formação bíblica. Sim. Foi criado debaixo dos bancos. Sim. Eu citei essa frase, cito essa frase algumas vezes, parece assim uma brincadeira, mas é verdade. Eu só não nasci na Assembleia de Deus, dentro do culto, ou do templo, porque não era dia de culto, né? Sim, que bem. E a sua adolescência e juventude, pastor? Então, a minha adolescência, com 12 anos, eu já estava ali militando, fazendo algumas coisas na igreja. Com 14 anos, enfim, eu fui batizado nas águas. Me batizei, pedi o batismo, sentei com meu pai conversou, meu filho é assim, me explicou como funcionava. Falei, pai, é isso que você quer? Falei, pai, é isso que eu quero. Então, com 14 anos, eu fui e desci as águas. E com 9 anos, né, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, com 9 anos de idade, o Senhor já me estilou com o Espírito Santo. Pastor Jefferson, o senhor é lá do Rio de Janeiro. Sim. Qual que é a sua cidade? Capital mesmo, capital do Rio de Janeiro. Ah, perfeito. É capital mesmo. E a gente, eu tive a oportunidade de uma vez no Rio de Janeiro, a gente observa que o Rio de Janeiro ele é cercado por morros, né, por comunidades. Sim. O senhor teve algumas experiências frequentando as comunidades? Chegou a fazer algum trabalho evangelístico, Sim. social? Sim. Então, bem oportuna essa pergunta, por quê? A nossa igreja no Rio de Janeiro, num bairro, e nós temos, né, muitas congregações.
dentro do bairro do Rio de Janeiro, ali dentro da capital Rio de Janeiro, muitos. E grande parte das congregações, sim, em comunidades carentes. E na minha juventude, né, na adolescência e juventude, como as congregações, eu tinha um trabalho muito grande com as congregações devido à liderança, né? Com 17 anos eu já era coordenador de mocidade, com 14 anos já estava iniciando, né, os trabalhos com a mocidade, com 17 anos era coordenador, e os nossos trabalhos eram muito feitos com congregações. Então fizemos muitas cruzadas, muitas vigílias dentro das comunidades, assim, bem conhecidas, né? Complexo do Alemão. Às vezes eu subia ali pelo Complexo do Alemão, na rua Itararé, talvez alguém vai pegar esse nome, porque sai muito na mídia. Subia ali, ia lá em cima onde tem o complexo, e graças a Deus, Deus sempre nos guardou, evangelizando. Quantas vidas foram resgatadas através do nosso trabalho social, e a igreja é muito presente, né? E pastor, permita fazer uma pergunta. O pastor já continua, mas me surgiu uma curiosidade agora. A igreja, nas comunidades, nos morros, ela é bem recebida ou ela sofre alguma resistência? Não, a igreja ela tem um papel fundamental na transformação de vidas. E isso é visto a olho nu pela sociedade. E o que acontece? Imagina você pegar um jovem, um adolescente, e de repente o Senhor resgata ele é um jovem que dava trabalho. Quantas vezes passou em nossas mãos situação assim, trabalho complicado, e sabe, em seguindo um caminho ruim, e de repente Deus transforma aquela vida, muda, e de repente ele é um servo de Deus, começa a trabalhar, fazer o que tinha que fazer, é um obreiro. Então, assim, a igreja, ela é muito respeitada nas comunidades, por quê? Pelo trabalho que ela faz, além da pregação da palavra de Deus, da transformação também social das vidas. Quantas pessoas você hoje conversa e você vê por onde elas passaram, por onde elas trilharam, e hoje elas são pessoas prominentes da sociedade, né? E estão aí militando em várias áreas da sociedade. Então, é trabalho o quê? Deus e da igreja. E a igreja, ela tem, assim, uma força expressiva nas comunidades, nos lugares carentes? Eu digo isso porque aqui em São Paulo, eu até estava conversando com alguns amigos recentemente, que a nossa igreja, ela tem uma força, assim, na periferia, grandes igrejas. A gente tem o Jardim Ângela, por exemplo, que é uma grande igreja aqui do nosso ministério, talvez depois aqui da nossa sede, a maior que temos. E lá no Rio de Janeiro, a igreja também tem uma força nas comunidades ou são pequenos trabalhos? Não, são igrejas grandes, igrejas gigantes, igrejas super estruturadas, muito grandes. Assim, eu tive o privilégio de praticamente, quando estava no Rio de Janeiro, visitar quase que todas as sedes de ministérios lá da Assembleia de Deus. E são igrejas pujantes, grandes, e com grandes homens de Deus ali. Agora, pastor Jefferson, para aquele que deseja subir lá no morro, na comunidade, para evangelizar, para pregar a palavra, precisa de um revestimento espiritual. Como que é o mundo espiritual nessas comunidades do Rio de Janeiro? É necessário aquele revestimento, aquele preparo? Porque, enfim, quais são os desafios que a pessoa pode encontrar lá em cima? Então, André, claro, todo mundo que vai sair para fazer algum trabalho de evangelismo, o trabalho de evangelização, precisa do preparo, né? Isso aí é comum e precisa estar na nossa vida do dia a dia, né? A vida do cristão é essa. Agora, o trabalho em si, claro, com certeza, ele é mais espinhoso, ele é mais detalhado. Eu tenho experiência em relação a isso. Certa vez eu estava evangelizando um jovem numa comunidade dessa bem difícil. E eu me lembro que era uma tarde de domingo, um sol a pino, e ele estava parado em pé, encostado num poste. Ele estava com um armamento muito pesado. E eu estava acompanhado de pessoas que moram ali, que conhecem toda a região. E quando comecei a conversar com ele, a levar a palavra de Deus, não de confronto, mas falando do amor de Jesus e tal, e de repente nós percebemos que ele começou a ter uma manifestação demoníaca. Sim. E aí a arma começou a subir, e aí nós reparamos aquilo, nós repreendemos aquilo ali, todo mal, em nome de Jesus, e ali foi desfeito todo o laço. Mas existe, se precisa ter. E também, não vai chegar ninguém lá, entrar na comunidade e evangelizar. Não, tem que ser acompanhado, saber a igreja ali, procurar a igreja local, conversar com a liderança e fazer todo um trabalho. Não adianta você querer chegar, parar com o seu carro e de transporte público, chegar, vou evangelizar aqui. Não é assim que funciona, não. Tem que ter
muita cautela. Pois é, pastor Jefferson, eu ouço que os cariocas, eles são fervorosos, né, pentecostais. E na experiência que eu tive no Rio de Janeiro, foi muito rápido. Eu estive ali na cidade de Petrópolis. Sim. E eu percebi, pelo menos na igreja que eu cultuei, os irmãos fervorosos, alegres, entregando aquela adoração, né, aquela chama pentecostal. E o senhor, que é natural do Rio de Janeiro, pode falar com mais propriedade. Como que é o nível espiritual lá nesse estado? Então, pastor, quando você olha a história, você vai ler a história da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, né? Cada estado tem a sua história, que inclusive eu gostaria de indicar um livro da CPAD, já logo no início, chama-se Dicionário do Movimento Pentecostal. Esse livro, ele, além de mostrar todo sobre o pentecostalismo no mundo, ele detalha muito no Brasil, em cada estado, como iniciou o evangelho. E depois nós temos outras obras, da Minha Casa, história. Então, quando você olha o Rio de Janeiro, ali, os missionários que chegaram, a história nos relata e nos contam que tinham uns cultos ali, principalmente no bairro de São Cristóvão, que quase que não terminavam, devido à manifestação e à glória de Deus. Eu creio. Algo assim sobrenatural. Então a história nos conta, do missionário relatando de pessoas que levitaram. De tanta presença de Deus, tanta glória. E eu vim desse berço, eu vim dessa escola. Eu, quando olho isso, eu não tenho dificuldade de manifestação da glória de Deus, interpretação de língua, profecia. Eu não tenho dificuldade de entender Glória isso. a Deus. Por quê? Porque eu vim dessa escola. E o Rio de Janeiro, devido à sua formação, devido ali, quem chegou para a igreja, e o carioca, ele é expansivo. A gente está evangelizando num domingo, dentro das comunidades que você está falando. Alguém quer te dar um café, alguém quer te dar água. Ô, irmão, toma uma água aqui, tá muito calor. É natural, o carioca é muito receptivo. Você chega domingo dentro de uma comunidade daquela, você vê as crianças brincando, as famílias inteiras, e faz um churrasco, e todo mundo lá de fora, e os irmãos vêm evangelizando, e você para, você coloca a caixa de som, você prega, eles param, eles ouvem. É natural, é questão do carioca. E a igreja, ela é reflexo de quê? Da sociedade. Então você tem uns cultos ali, sim, avivados, né? O povo gosta de louvar, o ritmo do louvor, isso é muito interessante, é muito bonito. Entendeu? Eu tô falando ali, nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Sim, e eu vim dessa escola. Pois é, pastor, mas eu também creio nesse mover do Espírito, pastor, e eu gosto. Eu gosto, eu já participei de cultos que o pastor ministrou a bênção apostólica e ninguém foi embora. Ficou todo mundo no seu respectivo lugar adorando. Inclusive, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi assim. Então, um domingo, o pastor ministrou a bênção apostólica, mas ninguém saiu do lugar. E todo mundo glorificando, e eu senti na minha carne tremer. E eu sem saber o que era, eu tinha 14 anos. O que está acontecendo? E daqui a pouco veio um irmão até a mim, me abraçou e eu comecei a falar no idioma do céu. E eu sou pentecostal. E eu entendo que a igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu nesse fogo. Ela cresceu nesse movimento e esse fogo não pode se apagar jamais. Não pode se apagar. É isso mesmo. É isso mesmo. Pois é, pastor Jefferson, aproveitando que o senhor é pentecostal, se quiser dar um brado aí na live aí, ó. Receba aí, nessa manhã, glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Pastor, tem mais alguma outra experiência nas comunidades do Rio de Janeiro que te marcaram e o pastor gostaria de compartilhar com a gente? Sim, certa vez nós estávamos fazendo uma cruzada numa comunidade e a palavra foi tão impactante, né, naquela noite, tão impactante, que nós recebemos a notícia de que alguns jovens que estavam ali trabalhando no movimento ali, sabe, da comunidade, eles falaram o seguinte: nós queremos aceitar esse Jesus. Eles vieram, deixaram as suas armas, alguém tomando conta, foram lá na frente, levantaram a mão, aceitaram a Jesus e hoje caminham firme. Hoje eu tenho jovens que foram liderados por mim, que são pastores presidentes de grandes igrejas do Rio de Janeiro. Gente que eu vi chegar na igreja, como o Senhor mudou a história dele, mudou a vida deles. E hoje são pastores, presidentes, casados, família, tem várias congregações. Então, isso é bonito. Você vê o mover de Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor continua o mesmo. Com certeza. O Senhor continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois é. E o Senhor continua mudando vida, mudando histórias. E esse é o nosso papel, fazer a obra dele. Com certeza. Pastor Jefferson, ouvindo aí um pouco da sua história, eu identifico o senhor como um Daniel na Babilônia, né? Porque
o senhor na sua infância, adolescência, juventude, servindo ao Senhor. Mas eu tenho certeza, pastor, porque o diabo ele não perde tempo. Eu tenho certeza que em algum momento veio os convites da Babilônia, do Egito, para tentar te tirar do foco, te tirar da presença de Deus. Sim. Como foram esses convites e como o pastor resistiu todos eles? Então, muito novo, eu já sabia e entendia o que Deus tinha para mim. Eu entendi isso muito novo. Sim. Mas assim, a virada, vamos usar esse termo que a gente usa muito hoje. Qual foi a virada de chave na minha vida? A gente, na adolescência, né, já para iniciar a juventude, o que você falou, você começa a olhar e ver o que está acontecendo no mundo, as transformações e tal. E às vezes alguma coisa quer te chamar a atenção, tirar o seu foco. Mas quando nós entendemos e compreendemos que você tem um objetivo e que Deus te chamou para uma grande obra, se você está focado, vão vir os convites, vão vir mas você entende que aquilo não é. Né? Como você falou sobre igual o Daniel. Aquilo não serve para você. Não serve. Agora, a minha virada de chave, eu lembro justamente no dia que eu fui à frente, durante o apelo, levantei minha mão, fui à frente, dobrei meu joelho e disse, Senhor, a partir de hoje é uma nova história, uma nova vida. Mas eu tive uma experiência à tarde, naquele dia. Sim. E qual foi a minha experiência? Quase que dolorosa. Eu saí da escola dominical, fui para casa, almoçamos e tudo. E naquele período da tarde, eu resolvi sair. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 14 anos. 14 anos, sim. 13 a 14 anos. Sim. 13 para 14 anos. Foi antes do meu batismo. Sim. E foi muito rápido depois. Tinha 13 para 14 anos. E o que aconteceu? Eu gostava muito de aqueles carrinhos de rolimã. Nós fazíamos muito aquele carrinho de rolimã. Sim. E eu tinha um daquele, guardado. E aquele dia à tarde, eu saí e fui para um lugar, a pé de casa, que é uma ladeira muito alta. Eu gostava, o que eu fazia? Eu subia a ladeira, descia com o carrinho de rolimã, rodava com o carrinho, subia de novo. E num momento desse, naquele domingo, eu lembro como fosse hoje a cena. Eu desço e quando eu faço a curva, eu dou de frente com o ônibus. E eu entro debaixo do ônibus. Meu Deus. E o carrinho pegou na roda traseira do ônibus, e o ônibus freou. E ele subiu um pouquinho em cima do carrinho, e o carrinho quebrou no meio. E eu estava em cima do pneu. Aí eu peguei, entendi. A partir de hoje é uma nova história. Não falei nada com ninguém, não comentei com o pai, com a mãe, fui pra igreja. À noite fui para a igreja, já ciente. A partir de hoje é uma nova história. O pastor foi apelo, amigo. Aí eu estava lá na frente. Glória e a partir dali, nunca mais eu dei esse tipo de trabalho para os meus pais. Depois que eles souberam disso, que eu nem contei, mas é assim, então eu entendo, naquele dia ali, só, esquece. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Então, a partir dali, 14 anos, 9 anos, como já disse, fui batizado com o Espírito Santo, 14 anos batizado nas águas, 17 anos já fui ao diaconato, solteiro, e trabalhando na obra do Senhor. E está caminhando até hoje. Caminhando até hoje. Caminhando até hoje. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, você que está chegando agora, nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou acabou de sintonizar a sua rádio na DFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. Estamos aqui em um bate-papo muito espiritual com o pastor Jefferson de Freitas, atualmente é gerente da CPAD, na filial aqui em São Paulo, e estamos sendo impactados por Deus, pelos testemunhos e por tudo quanto Deus tem realizado em sua vida, em sua história e em seu ministério. Compartilhe aí a programação com algum amigo, eu tenho certeza que ele também será tocado pelo céu nesta manhã de terça-feira. Pastor Jefferson, dando sequência aqui na sua história, e quando que teve o despertar para o ministério? Que o pastor falou, não, Deus de fato ele tem uma obra na minha vida e eu vou agora me render a este propósito do céu na minha vida. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás claro. Para entender. Eu sempre tive dentro do meu coração o seguinte pensamento. De eu me casar, formar uma família. Mas tinha uma coisa que eu sempre falei com Deus. Aí coisa minha, de jovem. Eu falava, Senhor, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Sim. Entendeu?
Então, isso foi o propósito que eu coloquei no meu coração. E aconteceu isso, porque eu orava, quando eu orava em relação... nesse sentido, Deus honrou. Deus honrou. Então, namorei, novei e casei. Sim. Hoje eu sou pai, né? Tenho 2 filhos, bem casado com a Maléia Freitas, tenho a Samara Freitas, minha filha, tenho um Júnior também, né? O Jefferson Júnior, meus filhos, uma família abençoada. Então, o que acontece, irmão André? Quando eu coloquei isso no meu coração, eu tenho certeza que Deus ouviu aquilo ali muito e levou, eu posso dizer assim, e disse assim, não, meu servo, eu vou cumprir isso na tua vida. Quando eu entendi o chamado de Deus, eu procurei me dedicar também. Aí fui fazer. Porque o que acontece? Naquela época, na minha época, não sou tão velho assim, mas nós não tínhamos grandes seminários como hoje tem. Sim. Então, nós tínhamos ali no Rio de Janeiro já alguns seminários, e aí eu fui estudar a palavra de Deus, paralelo ao ensino secular, né? Na minha formação, fazer o seminário, estudar. Nunca deixei de ser também aluno da escola dominical, porque eu considero a escola dominical o melhor curso teológico que tem. Para mim, essa é a minha concepção. E aí, quando chegou uma certa idade, por 15, 16 anos, eu comecei a entender o chamado de Deus. Então, tanto é que aos 17 anos, eu fui consagrado, ordenado ao diaconato. Sim. Mas aos 22, eu fui evangelista. Eu não passei o presbiterato, eu fui evangelista. Só que é o seguinte, eu tinha uma dificuldade de querer aceitar isso. Porque eu sabia que eu tinha um chamado, mas na minha mente ia demorar muito. Eu teria que cumprir algumas etapas na minha vida para que isso chegasse. Só que pelo plano de Deus, não. Era diferente. E certo dia eu estava na igreja e chegou um secretário da igreja e falou assim, irmão Jefferson, o pastor pediu para pegar sua documentação porque ele precisa preencher sua ficha e enviar para a convenção estadual. Eu falei assim, não, mas não deve ser eu, porque tinha um outro Jefferson. Deve ser o... Eu falei, não, o Jefferson de Freitas. Ainda brinco que ele falou assim, filho do Messias José de Freitas, que é o nome do meu pai. Sim. Meu pai nem era pastor. Tem certeza? Tenho certeza. Tá ok. Eu fui para casa. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, Senhor, e comecei a falar com o Senhor. E aí eu falei com a minha esposa assim, ó, não vou não. Tô muito novo e tal. Irmão, eu tava em casa com a minha esposa. De repente bate alguém no meu portão. É uma irmã. E disse assim, eu vim aqui porque Deus me mandou. Assim diz o Senhor. Ai de ti, se tu rejeitares aquilo que eu tenho para ti. Eu não sabia da conversa que eu tinha, eu não sabia o que estava no meu coração desse jeito, irmão. Essa experiência. Eu creio. Então eu entendi. E aí, para confirmar, o Senhor me deu o capítulo de Isaías 64. Eu entendi que era a voz de Deus. Então, desde então, a gente vai militando. Foi militando, mas assim, eu confesso para os irmãos, eu fugi. Eu fugi. Não foi algo que o pastor deu um jeitinho? Não, eu fugi. Não, eu fugi, literalmente eu fugi, no início. Mas, assim, eu vi a ação de Deus em relação a isso. Tanto é que era muito novo, já tenho hoje, somado aí de ministro evangélico, mais de 30 anos, né? Sim. 30 anos trabalhando, lutando, aí militando na obra do Senhor. Já tenho. Mas eu não tenho, assim, não nada que reclamar, só agradecer a Deus. Mas primeiro pela esposa que tenho, que me disse, o Senhor falou contigo, o Senhor vai à frente, eu estou aqui ao seu lado, depois vieram os filhos, mas também você precisa de muito apoio, né? Sim. Muito apoio, muita ajuda ali, e sempre alguém do seu lado apoiando. Mas assim, eu, de início, queria fugir. No princípio que ser igual Jonas. Mais ou menos isso. Isso, é forte demais isso aí, muito forte. E pastor Jefferson, como que começou aí o seu relacionamento com a CPAD, né? Porque já tem anos, já são 26 anos de casa, né, trabalhando na CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Para nós chegarmos aí na CPAD, sim, eu preciso voltar um pouquinho atrás da história, que é o seguinte. Então, eu comecei a trabalhar já com 17 anos. 17 anos, fazendo estágio numa empresa. E depois disso, depois da minha primeira formação, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Eu saí do estágio, fui trabalhar no escritório de contabilidade, porque minha primeira formação é contabilidade. E eu achava que eu ia ser contador. Quando eu chego no escritório de contabilidade,
o dono do escritório de contabilidade me diz assim, não, você vai trabalhar comigo, quero você ao meu lado. Então eu fui ser funcionário de confiança dele, já bem novo. E fiquei ali 7 anos, aprendendo a administração desse escritório, junto com ele, junto com o encarregado do escritório. E esse interregno de tempo, desse trabalho, eu mudei de bairro. O senhor nos abençoou e eu fui para um outro bairro. E nesse bairro, eu passava em frente à CPAD da sede. Sim. E eu falava pra minha esposa assim, ó, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Falava pra ela, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Você já sentia? Senti, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Amém. Ela falou assim, amém. Às vezes passava de cedo, porque eu trabalhava no centro do Rio. Era muito cedo e era um pouco distante. Falei, vou trabalhar nessa empresa. E aí o que aconteceu? Eu tirei uns dias de férias e eu estava na nossa igreja. E nós recebemos na nossa igreja um pastor que trabalha na CPAD. E eu conversei com ele. Olha, eu queria trabalhar na CPAD e tal, como faz, tal. Não, você precisa mandar o currículo, aquela coisa toda e tal. E eu saí, olha como as coisas acontecem, André. Eu saí, sumi ali do templo e fui na secretaria. Sim. E eu tinha vou falar a verdade, eu não lembro se foi um e-mail, alguma coisa. Sei que eu consegui imprimir o currículo e fui entregar para ele. Olha só. Falei, não posso levar o currículo, não. O irmão vai lá na CPD e entrega. Eu falei, tá bom. E a minha esposa veio atrás de mim porque ela ficou preocupada. Você de repente subiu do culto. Eu expliquei para ela, tá bom. Olha que coisa interessante. Aí eu tirei um período de férias, um dia de férias, e fui lá na CPAD um dia e deixei meu currículo na portaria da CPAD. Voltei para trabalhar no escritório. Sim. Cheguei no escritório, trabalhei. Parecia, irmão André, que eu nunca tinha entrado naquele escritório para trabalhar. Meu coração fechou de um jeito e me deu uma agonia. Eu fiquei agoniado trabalhando naquele dia. Sim. Agoniado. Eu voltei para casa. Eu nunca tinha ficado desempregado um dia. Desde que comecei a trabalhar, eu tinha ficado desempregado um dia. Quando cheguei em casa, falei com a minha esposa, não volto mais para aquela empresa. Recém-casado, uma criança pequena. Minha esposa também estava trabalhando, mas a gente tinha muita conta para pagar, podemos dizer assim, né? Sim. Não volto mais para aquela empresa. Não volto. E aí minha esposa depois comentou qual foi o pensamento dela. Não foi nem essa questão. Ela pensou assim, o que eu vou dizer pro meu pai, pra minha mãe agora que meu esposo não quer ir trabalhar lá na empresa, né? A esposa. Sim. Eu não volto mais para lá. Não quero mais. Mas eu voltei. Aí fui 1, 2, 3 dias. Eu lembro que passando não foi muito tempo que eu voltei e fiquei nessa empresa. Sim. Eu lembro que testemunho, hein? Aí, jovem. Testemunho. Eu lembro que eu tava tomando banho, o telefone tocou, minha esposa atendeu. Era no telefone convencional dentro de casa. E alguém da CPAD me chamando para mim lá na CPAD, se eu podia ir no outro dia na CPAD para fazer uma entrevista. Aí minha esposa dá um grito. Olha, é da CPAD. Aí eu tomei banho ali, fui atender. Falei, não, amanhã eu tô aí. Fui lá. Sim. Enfim. Cheguei na CPAD, no outro dia voltei e estava empregado. Já foi contratado. Fui contratado. Que bem. Fui trabalhar dentro da CPAD. E o senhor começou em qual função, qual departamento? Eu comecei como operador de telemarketing naquela época. Sim. Recebendo ligação, que antigamente nós tínhamos 0800, Sim. e recebia ligação do Brasil todo. Fui trabalhar no telemarketing e como vendedor. Essa foi sua primeira função. Primeira função da CPAD. E ali Deus foi abençoando. Deus foi abençoando, fomos galgando, crescendo internamente. Não posso deixar nunca de deixar ele primeiramente a Deus, né? E segundo o nosso diretor Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor da CPAD, que ele enxergou o nosso potencial. Sim. E assim, ali no Rio de Janeiro foi muito rápido, né? Fiquei 5 anos somente no Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos trabalhando na Matriz, 1 ano gerenciei a loja Nova Iguaçu e depois vim para São Paulo. E como foi esse convite para vir para São Paulo? O pastor já está Então, aqui há 21 anos. É um outro testemunho muito forte. E eu acredito que o pastor gostou aqui de São Paulo. Sim, Já com tá certeza. tanto tempo, 2 décadas. 2 décadas. Então o que aconteceu? A minha esposa, militar, 18 anos militar no Rio de Janeiro. Sim. E um dia nós estávamos conversando, estava no estacionamento de um supermercado. Eu fui levar minha filha no médico na época, e na volta eu passei no supermercado. E no estacionamento do supermercado, a minha esposa, ela sai do carro, olha para mim e diz assim, para onde Deus te mandar eu vou. Eu olhei para ela. Meu Deus. Olhei para ela, falei, como é que é?
muito ligado à família. Minha sogra morava do lado, construí uma casa do lado da sogra. Enfim, aquele relacionamento familiar. Amém. Glória a Deus. Mas até então não tinha nenhuma promessa, expectativa. Escuta o testemunho, André. Escuta o testemunho. É forte. Não, é forte. Eu já tô impactado. É forte. Eu tô entrando no supermercado, Sim. o telefone toca. Aquele celular antigão, Motorola. Eu lembro desses detalhes. Sim. Aí era o meu gerente, perguntando se eu poderia falar. Falei, sim, posso falar e tal. Amanhã o irmão pode vir aqui na CPAD, na matriz? Falei, posso sim. Mas, irmão, você gerenciando uma loja, de repente alguém te manda na matriz, não falou nada o que era. Você imagina a madrugada e a noite, como eu passei. E aí, fiquei naquela prova, né, irmão? O que está acontecendo? Né? Você fica perguntando, saber, será que aconteceu alguma coisa e tal. Eu fui, cheguei no Rio de Janeiro, na matriz lá, Bangu, conversei com o meu gerente e tudo. Aí fui convocado para subir na sala do diretor. Sim. Aí subi na sala do diretor, começamos a conversar e tudo. Aí o diretor olha para mim e diz assim, irmão Jefferson, eu trouxe o irmão aqui porque eu quero fazer um convite para o irmão. A empresa quer fazer um convite para o irmão e eu quero fazer. Pois não. Nós estamos necessitados, precisando de alguém para gerenciar a nossa loja de São Paulo. Nós queremos fazer esse convite para o irmão. Mas o irmão Ronaldo é um homem muito sábio. Ele é um homem assim, muito família. Aí ele falou assim para mim, você vai para casa, conversa com sua esposa, explica para ela e amanhã o irmão nos dá a resposta. Precisa dar agora. Sim. Eu falei, não, eu vou dar a resposta agora, mas eu já sei qual é a resposta. Tá fechado, tô indo. Pode contar comigo. Ele levou um susto assim, olhou para mim. Aí eu expliquei para ele o que aconteceu no estacionamento sobre a casa no dia anterior. Meu Deus. É forte, hein? Glória a Deus. Então assim, é Deus, irmão. Sim. A nossa vida é guiada e direcionada por Deus. Se você deixar. Né? E já são 21 anos, né? Fazendo 21 anos aqui em São Paulo, junto com os irmãos aqui. Já, ao lado são do pastor. Duas décadas. Nossos pastores, compreendendo, conhecendo todos, convivendo com muitos. Irmão, não tem preço isso. É alegria que só. Né? Junto com a minha família, estamos aqui juntos. Uma grande honra. Agora, o irmão André, olha que coisa interessante. E isso nos uniu muito, né? Porque nós viemos para cá, eu não tenho um parente aqui, nem ela. Então imagina, os 4. Pensa numa alegria, Sim. uma energia, 4 fazendo tudo, sai junto, volta junto. Então assim, isso é muito importante, isso nos uniu muito também. Coisa de que hoje, agora estão vivendo, cada um vivendo a sua vida, estudaram, tem lá o seu trabalho e tudo. Mas mesmo assim ainda é muito interessante. Com certeza. Meus irmãos, você que está chegando agora, que alegria ter a sua audiência. Estamos aqui em um bate-papo com o pastor Jefferson de Freitas, um bate-papo muito agradável. Estamos sendo edificados por Deus através dos testemunhos e de tudo aquilo que Deus tem realizado na história do pastor Jefferson. Seja muito bem-vindo e compartilhe aí o programa. Divulgue para os amigos, Confradesp em Revista, o nosso canal pelo YouTube ou a rádio, a DFM 88.7. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando estão sendo tocados pelo céu nesta manhã. Pastor Jefferson, agora como que foi a adaptação aqui em São Paulo? Porque pelo que eu pude perceber, foi tudo de repente. Deus agiu assim no de repente. É isso mesmo, literalmente. E do dia para o outro já veio o convite para vir para São Paulo com a família. E o convite tinha que estar outro dia aqui já. Meu Deus. Não teve tempo ali de muito de... Não teve nem como empacotar a mudança. Aí eu marquei, como o Ronaldo marcou, viemos aqui, nos trouxe, apresentou o pastor José Wellington, né, naquela época. Enfim, e começou a nossa trajetória aqui. Viemos de São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, adaptação. O meu filho já tinha 3 meses, a menina com 9 anos. Então, assim, foi um início, né, muito diferente. Clima, principalmente. Eu cheguei no mês de agosto, um mês muito seco. Os meus filhos, assim, ficaram bastante comprometidos com a saúde em relação a isso. Sim. Mas fomos superando. Porque, assim, tudo que Deus faz é bom. E traz paz. E traz paz. Eu creio. Tudo. E outra coisa, e fica tudo no lugar. Sim. Não fica nada bagunçado a desejar. Deus coloca tudo no lugar certinho. Por isso que eu sempre falo e digo, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. É isso que eu sempre preservo e isso eu sempre ensinei para os meus filhos. Não faz primeiro e pergunta para Deus se é certo ou não. Deus não tem compromisso com isso.
consulta a Deus, converse com Deus e aguarde o direcionamento dele. Perfeitamente. Você não vai ter problema nenhum na sua vida. Com certeza. Porque às vezes nós temos essa mania. Eu faço, e aí Deus? Ele vai dizer, não tenho compromisso com você, não te autorizei você fazer isso. Sim. Pastor Jefferson, a loja aqui em São Paulo é a que mais vende? A loja de São Paulo que tem um maior faturamento da rede, né? Porque assim, nós temos a rede de lojas e temos a nossa matriz. Sim. Em termos de loja, São Paulo é o maior faturamento hoje. E como foi assumir essa responsabilidade? Então, um estado novo, um lugar novo, pessoas novas. Tudo do zero. Conquistar um Exatamente. por um, conversar um por um, liderança com liderança, entender quem é quem, saber quem é quem, para onde ir, para onde caminhar. Graças a Deus sempre tive uma equipe abençoada. Inclusive hoje faz parte da equipe daqui da rádio duas pessoas importantes que me ajudaram muito, né? Que tá aí, que é o irmão Dário, o irmão Jason. E vocês aí compraram o passe aí, agora tá com vocês aí. Mas me ajudaram muito. E conheci Dário solteiro, conheci o Jason solteiro, casaram, entendeu? Sim. E são pessoas que foram na nossa trajetória, né? Principalmente, vou voltar e repito. Primeiro, Deus. Segundo, a sua família. Que sem a sua família, se não tiver apoio. Se minha esposa falar assim, não, você vai, eu fico aqui porque não vou abrir mão do meu trabalho. Não vou poder vir. E como eu ia vir desse jeito? Não tinha como. Então primeiro foi isso. É o que você falou, da paz. Então você tem paz. Porque os demais Deus vai te ajudar. O demais você vai fazer, você vai executar. Mas você tem paz, você tem onde você está indo, onde você está pisando. Isso é muito importante. Sim. Entendeu? Então, e aí a equipe, a nossa gerente, a nossa diretoria no Rio de Janeiro, né? Um trabalho em conjunto. Os nossos pastores aqui, os irmãos aqui nos ajudando, não vem olha, tem isso, tem aquilo outro, é aqui, o caminho é esse. Irmão, é a coisa mais linda que tem. Você não faz nada sozinho, André. Com certeza. Não faz nada sozinho. E Deus, pastor Jefferson, eu entendo que Ele nos coloca no coração das pessoas. Também. Porque às vezes as pessoas, sem nos conhecer, sem saber da nossa história, mas já passa a nos amar, passa a ter um carinho, é Deus que faz Deus, isso. é Deus. E o pastor é muito querido pelo nosso ministério. E a gente estava até conversando aqui antes de entrarmos no ar, o pastor mencionou 3 pastores, né? Sim. Dentre muitos aí, Dentre mas muitos. 3 que já partiram para o Senhor. Pastor Severino Pedro, Sim. pastor Evandro Lopes e pastor Dedé, Sim. né? Homens que deixaram um legado que ficou eternizado em nossos corações. Como foi ter a amizade desses homens? Porque eles iam lá, te aconselhava, perguntava como você está Isso. e se precisava de alguma coisa. Como era ter o carinho deles? Então, são algo que acontece na nossa vida, né, que Deus permite. Você não consegue, assim, eu não consigo dimensionar, eu não consigo compreender, muitas vezes, o porquê disso. Mas o que o irmão falou, assim, o que eu tinha? O que eu tenho? Podemos dizer assim, a partir desse pressuposto? Nada. Mas eles olharam em mim e disseram, poxa, esse menino aí, eu vou ajudar, eu vou. Então você recebeu a visita do pastor Severino Pedro, tive o privilégio de viajar com ele, de dirigir para ele, de vê-lo ministrar em alguns lugares, né? De ele chegar na minha sala, sentar comigo, me aconselhar, falar como eu estava, como estava minha família, meus filhos, né? O pastor Evandro, quantas vezes ele sentava ali na nossa sala, conversava, batia papo sobre os livros que ele deu. O pastor Severino é autor da casa, o pastor Evandro é autor da casa, né? Sabe, de ir lá congregar com eles, na igreja deles, o pastor Dedé, viajar com o pastor Dedé, se vocês viajar, pegar a estrada com ele, saber como ele funcionava, Sim. saber o que ele gostava de comer, entendeu? E hoje a oportunidade, às vezes, né, de dar na estrada com o pastor José Wellington, né, de caminhar com ele, com a nossa querida irmã Wanda, o pastor Ayrton Júnior, de caminhar com eles, de andar. Essa experiência, irmão, isso não tem preço. Com Isso certeza. não tem preço. Isso não tem preço. Com certeza. Você saber qual é o seu lugar, saber como se posicionar, mas entender que não abrir mão daquela oportunidade que Deus te deu. Perfeitamente. Entendeu? Isso é importante. Porque o que a Bíblia fala? Ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo. Então, quando eu olho para eles, eu tiro eles como exemplo para mim. E seguir a caminhada deles. Com né? certeza. E isso é muito importante, André, na nossa vida. Eu, como sempre digo, estou iniciando o ministério, caminhando com esses homens. Olha o privilégio que Deus te dá. Isso é para poucos. Para poucos. É para poucos. Exatamente. Pastor Jefferson, qual conselho o senhor daria para alguém que está nos assistindo agora pelo canal da Confradesp ou está sintonizado
na rádio ADFM 88.7 que Deus está apontando para ele uma outra geografia. Deus está direcionando a ele a um outro lugar, mas talvez existe aquele receio, porque toda mudança é um desafio. Não é simplesmente eu vou e gera aquele receio, aquela insegurança, aquele medo, mas pelo seu testemunho de vida, qual conselho o senhor daria para essa pessoa? Olha, é o seguinte, se a gente olhar a história dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, imagine quando alguém fala, é um lugar chamado Pará. Deixa eu achar esse lugar aqui, onde está isso aqui? Aí abre o mapa mundi lá, tá lá, onde é isso? Nunca viu falar. Aí vieram. Sim. Então, nós somos assim, guiados por Deus. E para você que está aí do outro lado, está nos ouvindo ou assistindo, eu vou dizer uma coisa para você séria. Vou falar sobre ministério. Sim. O ministério. Primeiro de tudo, é humildade. Ser humilde. Ser servo. Entender aquilo que Deus tem para você. Porque, infelizmente, se você entrar no caminho da soberba, no caminho de que sabe tudo e não quer ouvir conselhos, não vai chegar a lugar nenhum. Porque o princípio de tudo é honra, é humildade, você entender aquilo que Deus tem para você. Eu tenho que ser humilde e entender. Olha, o caminho é esse. Mas eu quero encurtar o caminho. Mas eu quero por aqui, porque aqui eu vi que fulano entrou. Não. Esse não é o caminho. Se o senhor está dando esse caminho, vai por esse. Parece que é longo, mas é estruturado. É um caminho que vai te levar à direção e você não vai ter problema. Porque tem muitos dizendo assim, eu gosto de dizer isso, André. Sim. Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé. Aí tem uns que dizem assim, olha, combati o bom combate, acabaram com a minha carreira e não guardei a fé. Sim. Por quê? Porque ele não conseguiu entender e ouvir a voz de Deus. Ministério não tem jeitinho, ministério não tem empurrão. Esquema. Não tem. Ministério é chamado, é direcionado. E digo mais, se o Senhor te chamou para ser porteiro da igreja, seja um bom porteiro. Não queira ser o dirigente da congregação. Se o Senhor chamou para você levar o folheto, leva o folheto. Então, assim, você tem um chamado. Entenda. Aquilo que Deus deu para você fazer, faça com carinho, com amor, e Deus vai te honrar. Sabe? Porque, assim, ministério não é como você estivesse dentro de uma empresa, uma carreira militar. Eu sou soldado, vou a cabo, subi um patamar. Eu sou cabo, agora vou ao terceiro sargento, né? Ministério não é. É o contrário. Você não está subindo, você está descendo. Você serve. Eu sou chamado para servir. Eu sou o diácono, eu fui o presbitério. Eu desci. Do presbitério eu fui evangelista, eu desci. É o contrário. A escada é o contrário. Só que o que acontece muitas vezes que nós temos visto? Que as pessoas acham que é glamour. Ministério não é glamour. Ministério não é fama. Ministério é renúncia. É dedicação. É amor às almas. Primeiro de tudo, o Senhor chamou para amarmos as almas. É o que eu tenho que ter no meu coração. O que eu faço? Por exemplo, eu trabalho hoje numa editora, certo? Que propagar a palavra de Deus. Eu falo ali para todo mundo que trabalha comigo. Querido, você tem noção de quando você vende aqui um folheto? Que alguém vem comprar um folheto? Você tem noção de um livro que você está vendendo, onde vai chegar? Vai chegar num presídio, vai chegar num manicômio, vai chegar em alguém que está querendo suicidar, dar cabo da sua vida, vai chegar em algum lugar e passou pelas suas mãos. Você não viu, mas chegou. As ondas tá aqui, da internet, da rádio, tá chegando em algum lugar. Você não sabe quem está do outro lado. Talvez alguém que está angustiado, alguém que está chorando, alguém que está precisando ouvir um testemunho e dizer, olha, o caminho é esse, esperar em Deus, aguardar em Deus. Então, esse é o nosso papel. Eu entendo isso. Então, estar focado. Dentro dessa pergunta que o irmão fez, eu entendo isso. Cada um de nós tem uma chamada. Cada um de nós tem algo que Deus colocou de importante para fazer. Então, faça com amor e dedicação. Porque fulano está com quem é o maior. Porque fulano... Gente, não existe isso. Diante de Deus, aquilo que Deus deu para você fazer, Ele vai te cobrar aquilo que Deus deu para você fazer. Acabou. Se você fez com carinho, com amor, amém. Agora, você não fez isso e está de olho no outro. Então, você não faz nesse, nem o outro. E não vai descer anjo, não vai descer arcanjo, sim, e não vai descer querubim para fazer o que você tem que fazer, não. Isso não é como fazer. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, assim, faça com amor. Então, ministério é isso. Eu vejo dessa forma. Humildade, dedicação e servo. Não tem outro caminho. Glória a Deus, pastor. Muito bom te ouvir. A gente
sente a presença, né, do Amém, Espírito glória a Santo. Deus. Aqui na rádio a gente Glória a sente uma Deus, atmosfera aleluia, aleluia. muito espiritual. Pastor Jefferson, nesses anos de experiência na CPAD, eu acredito que o pastor teve a oportunidade de degustar muitas literaturas, né? Qual foi a que mais te marcou? Então, eu gosto, assim, em termos de bíblias, né? Eu gosto do texto RC, né? Eu gosto sempre falo sobre ele, corrigida. Eu gosto, talvez porque ter sido a minha primeira Bíblia de estudo, né? Mas eu me familiarizo muito com ela, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. A CPD hoje tem um leque muito grande de Bíblias. Sim. E cada Bíblia de estudo ela tem uma vertente. Mas o nome já diz Pentecostal, né? Das Bíblias de estudo, ela é a mais vendida? Mais vendida até a hoje. Pentecostal. Hoje nós lançamos uma versão chamada versão global, Sim. que foi feito um trabalho muito grande, tem acréscimos também, estudos e comentários. Então Sim. você tem continua tendo a versão normal e hoje você tem a edição global. Aí você tem a Bíblia de Estudo da CPAD, palavra-chave, com termos gregos e hebraicos, você tem a aplicação pessoal, você tem a cronológica, você tem a Bíblia do Obreiro, tem a Bíblia do Comentário do Pastor Antônio Gilberto, enfim, você tem um N Bíblia de Estudo. E livros, em termos de livro, é o Heróis da Fé. São 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Então, você pode ler todo dia. Todo dia você pode ler esse livro. Né? É justamente o que diz o texto em Hebreus. Homens que o mundo não era digno. Glória a Deus. É cada história, meu querido. É cada história. Para os obreiros que estão nos acompanhando nessa manhã, o senhor indica? Eu indico também. Claro, tem um leque de produtos, de livros, né, de material, mas são, com certeza, são esse tipo de material que te faz entender e dizer, olha, falta muito ainda para mim Meu Deus. alcançar um pouco o que esses homens fizeram. Mas olha, assim, eu estava conversando com a minha esposa esses dias sobre uma meditação. Que assim, ó, existe o tempo, certo? O tempo, o nosso tempo do dia a dia. Sim. Dentro desse tempo do dia a dia tem o nosso tempo. O tempo que você, dentro da história, você tem o seu tempo, certo? Sim. E dentro do nosso tempo tem o tempo de Deus. Então você precisa entender o tempo de Deus na sua vida. Entendeu? Tem um tempo, tem o seu tempo na história e tem um tempo de Deus. Sim. E a gente precisa entender isso. Com certeza. Entendeu? Pois é, pastor Jefferson, muito bom te ouvir. Amém. Mas as horas já são avançadas, nós vamos agora encaminhar para o final do nosso programa, mas a gente não pode encerrar, né, o Confradesp em Revista sem que o pastor deixe para nós uma palavra, compartilhe conosco um texto da palavra. Eu quero com vocês um texto que eu separei aqui, já estava no coração. Primeira Coríntios 15, um versículo bem conhecido, 15:58. Sim. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Olha o que Paulo diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes. Eu sempre digo que isso é uma progressão, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repetir: aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça com carinho, com esmero, com dedicação. Deus vai te honrar. Deus não deixa, como diz o nosso pastor Zé Wellington, Deus não deixa de dever a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Glória a Deus. Nós que somos devedores, Deus não deve nada a ninguém. Tem a sua porção, o seu quinhão, tem. Então é seu. Eu creio. E luta por isso. Entendeu? Trabalhe. Seja firme. Abrace a causa do Senhor. Irmãos, vamos entender isso. Eu tenho falado isso muito isso, irmão André. Aquilo que Deus deu para você fazer, você faça com amor, com dedicação. Nós temos visto muitas mensagens, muitas pregações por aí, que quer levantar a sua autoestima e que, sabe, só que compromisso com a palavra, compromisso com a raiz, tá aqui dentro. Se não tivermos, lá fora, sabe? Então, assim, o evangelho é transformação. E cada um de nós temos uma responsabilidade, é de propagar o amor de Deus. Você está na fila do banco,
você está no hospital, você está no ônibus, em algum lugar você tem que propagar. É isso, acabou. Faça isso. E aquilo que Deus deu para você fazer, você faça. Então, guarde do seu coração. Tá? Posso deixar um abraço especial aqui? Com certeza, fica à Quero vontade. deixar aqui um abraço especial aí à minha esposa, aos meus filhos, também ao nosso querido pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior também ao nosso diretor da casa, nosso irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, aqui, e também a vocês aqui, em especial você, irmão André, que está aqui nessa bancada, a equipe que trabalha, a todos envolvidos nesta obra, e dizendo para você, não desanime, não desista, siga em frente, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus. Pastor Jefferson, para a gente finalizar, o senhor pode nos abençoar com uma oração? Vamos orar. Vamos orar. Eu não sei como que você está passando aí. Eu sei que você está vivendo do outro lado aí. Mas eu digo para você, abrace a Jesus. Não deixe Jesus de lado por nada. Venha as lutas, venha a tempestade, que vier, abrace Ele. Porque Ele vai caminhar com você. Ele está com você nessa luta, nessa dificuldade, nesse problema. E dizer a todos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e peça a Ele para direcionar o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai dizer lá na frente, obrigado, Senhor, por tudo, porque eu entendi, ouvi a tua voz e sei que tu tens o melhor para mim. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, nesse estúdio, Senhor, desta rádio. Jesus. Agradecer pelo, Senhor, dom da vida que tem nos dado, pela saúde que tem nos dado, por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas. Também, Senhor, te agradecer, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo através, Senhor, da rádio e também, Senhor, dessa gravação, Senhor, que se querá, Senhor, disponível, Senhor. Sim, Jesus. Ó Deus, que cada um, Senhor, seja tocado por Ti. Como diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que acabamos de ler, Senhor. Que, Senhor, ó Deus, nós devemos, Senhor, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, e porque, Senhor, o que nós fazemos não é em vão, Senhor, na obra do Senhor. Eu não sei o que cada um tem passado, talvez tenha alguém que tentando desistir, pensando em parar, desanimar da jornada, do seu ministério, porque às vezes tem se sentido incompreendido, tem se sentido, Senhor, deixado de lado. Oh Deus, muitas vezes, Senhor, as pessoas, por achar que não estão olhando para ela, mas tu tem olhado, tu tem contemplado. Eu tenho certeza, Senhor, que o trabalho que o teu servo tem feito, realizado, não é em vão, e tu vai abençoar cada um, Senhor. Obrigado por este dia, a direção desta rádio, Senhor, teus servos, Senhor, diretores desta rádio, ó Deus, na direção da nossa Confradesp, Senhor, os nossos pastores, presidentes, a todos os envolvidos, essa equipe, Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando e que possamos, Senhor, através, Senhor, daqui desse estúdio, levar a Tua palavra a quem quer que seja, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Obrigado pela participação. As portas permanecem Amém. abertas. Quando o pastor desejar, Amém. vem aqui contar um pouco das maravilhas que Deus tem realizado Obrigado, mano. na sua história. Amém. E aos irmãos que estiveram nos acompanhando hoje no Confradesp em Revista, amigos do Brasil e até fora do Brasil, que sempre têm acompanhado o nosso programa, que Deus continue te abençoando. O desejo do nosso coração é que Deus lhe conceda uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações. E na próxima terça-feira estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um pastor convidado, e eu tenho certeza que será mais uma manhã de grande edificação espiritual. Deus abençoe!